Olá, amados, que alegria estar novamente aqui com vocês e hoje eu quero compartilhar algo muito especial. Nós iniciamos um projeto novo que se chama Equibalo, é um projeto para a gente estar com os jovens da nossa igreja, né? E nós temos, buscado crescer em comunhão, em entendimento. Nós fizemos encontro todas as quartas-feiras e ontem a gente disse, nós precisamos fazer um devocional em grupo. Cada um vai fazer na sua casa. Decidimos que vamos começar pelos evangelhos, né? Porque nós precisamos nos tornar cada vez mais próximos, mais parecidos de Jesus, né? E ninguém consegue imitar algo ou alguém que não conheça. Então, como nós iremos conhecer esse Jesus tão lindo, né? Como conhecer os passos dele, mas principalmente o coração dele, sem ser pela palavra de Deus. Então, tá aí meu convite para que você venha conosco nessa jornada, né? Nós pensamos em fazer em grupo e eu pensei, por que não alcançar mais pessoas, né? Normalmente, quando eu faço uma leitura bíblica na internet, eu recebo muitos feedbacks e muitas pessoas acompanham. Então tá aqui meu convite para você fazer. Eu ainda não tenho hora para começar isso aqui. É o primeiro vídeo, hoje eu estou fazendo quase 6 horas da tarde, mas ele normalmente vai ser de manhã, talvez a gente fixe um horário, ainda está muito confuso aqui. Mas está tudo bem. O importante é que a gente possa começar, não é mesmo? Então vamos lá. Por que a gente vai começar do Evangelho de Mateus, né? Porque a gente está explicando para os nossos jovens, nós tentamos entrar em entendimento com eles, se eles conhecem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, as diferenças, né? Esse período de 400 anos que Deus se calou entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e nós resolvemos então começar pelo primeiro livro do Novo Testamento, né, que é Mateus. Os quatro evangelhos, né, 3 deles são sinóticos. O que é sinótico? Eles contam a mesma história, né? 3 pessoas contam a mesma história com visões um pouco diferentes. É como se eu estivesse assistindo um acidente. Assisti um acidente e o juiz me chamou para ser testemunha. 3 pessoas assistiram o mesmo acidente. Nós vamos ser testemunha, cada um conta o acidente, olha, eu vi assim, né, com as características daquilo que entendeu, o outro vê, mas é o mesmo acidente. Então, aqui temos 4, né, evangelhos, 3 são sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas contam as histórias, quase todas, né, a vida de Jesus, mas tem umas características muito legais neles, e é muito bom estudar, né, gente, como é bom estudar, né, a verdade nos liberta, né, então conheceis a verdade, ela vos libertará. Olha só, Mateus escrevia para os judeus, então Mateus, ele tinha uma linguagem mais polida, mais para os judeus, né? Ele sempre mostrou Jesus como rei, como Messias prometido, né? E ele tentava mostrar para os judeus que era Jesus sim, que estava dando cumprimento às profecias do Antigo Testamento. Marcos, ele escreveu mais para os romanos. Então, Jesus, no Evangelho de Marcos, tinha uma característica mais de servo poderoso. Ele tinha mais atenção aos milagres, à ação de Jesus, à autoridade, a serviço, ao nosso Jesus servidor, aquele que estava lá sempre servindo, sempre ajudando. É esse Jesus que Marcos falava. Lucas, né, escreveu mais para os gregos e também para os gentios. Quem eram os gentios, né? Naquela época, ou era judeu ou era gentil, né? Todos aqueles que não eram judeu, para o judeu, eram então gentil. Então, Lucas escrevia para os gregos e para os gentios, que não eram aqueles povos que não eram judeus, né? E ele tratava o Jesus como filho do homem, o filho de Deus, o homem perfeito, né? Mostrou mais a humanidade de Jesus, a compaixão, a salvação, né? E João, que era o discípulo amado, aquele foi o único que colocou, né? A palavra de Deus fala que ele foi o único que se encostou assim no peito de Jesus, né? Falou para a igreja, falou para todos, né? É o discípulo amado João, e ele mostrava Jesus como filho de Deus. E, né, o foco principal do evangelho de João é a divindade de Cristo, a fé e a vida eterna. Mateus também tem uma característica, toda vez que ele fala em reino, ele fala o reino dos céus. Já Marcos, Lucas e João fala reino de Deus. Por que Mateus não usava muito a palavra Deus? Porque ele tinha muito cuidado com as palavras, porque ele estava falando com os judeus. E aí os judeus eram o povo da aliança, né? Era o povo que já conhecia toda a palavra do Senhor. Isso não quer dizer que cumpria, né? Tanto que Jesus sempre falava, né? Vocês, fariseus hipócritas, né? Então, assim, Mateus falava com os judeus que já eram conhecedores. Então, ele não falava muito de Deus, ele falava muito reino dos céus, está chegando o reino dos céus.
Marcos, Lucas falavam o reino de Deus. Feito uma introduçãozinha, todo dia eu vou fazer uma introduçãozinha. Vamos começar. E eu vou sim ler de capítulo a capítulo para a gente ver o que é mais bacana a gente falar. Até porque, já que eu tô lendo, para que não ler todo para você, né? Eu vou aqui servir a você lendo o nosso evangelho. Então você vai sim ler o evangelho comigo. O livro de Mateus, você vai saber sim que você vai me escutar e nós vamos ler. Olha só, Mateus 1, pega lá a tua Bíblia vivente, pega lá, irmão, vai lá, irmã, não perca tempo, vamos lá pegar nossa Bíblia. Ó. Eu tô usando a NVT, que é a nova versão, e ela é uma versão mais fluida para leitura. Eu uso ela para os jovens e para os adolescentes, eu gosto mais dela para essa leitura, sim. Mas para estudo eu gosto mais das mais padrões, né? Vamos lá. Capítulo 1 de Mateus. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Olha só. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, antecedentes de Davi e de Abraão. Aí começa uma lista de nomes. Ninguém lê, né? Gente, mas é a parte mais legal desse capítulo. Eu fico louca com esses nomes, eu adoro. Vamos lá que vocês vão ficar. Você vai mudar a tua ideia sobre esses nomes na Bíblia. O quanto era importante. O nome é muito importante. Gente, por isso que você tem que cuidar do teu nome, sabia? Sabia, irmão e irmã? Cuida do teu nome, honre o teu nome, honre a tua palavra. Não tem nada mais importante, né, para nós, o nosso nome. Nosso nome tem que ser importante. Olha só. Abrão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó, ai gente, eu não consigo. Abrão era casado com Sara, vocês lembram disso? E gerou Isaac, o filho da promessa. Isaac casou com Rebeca, nós estamos estudando isso. Rebeca e Isaac então tiveram, né, um filho, Jacó, o Jacózinho lá, mas teve o Jacó, era gêmeo com Esaú, não está escrito aqui, mas eu estou contando para vocês. Então, Isaac e Rebeca tiveram gêmeos, né, Jacó e Esaú. Jacó teve 12 filhos. Os filhos de Jacó foram as 12 tribos de Israel, né? 12 tribos de Judá. Olha só, e Jacó, um dos filhos de Jacó foi José do Egito. Olha que lindo que é essa história. E também Judá. Mas como a gente está falando da genealogia, Mateus está falando da genealogia de Jesus, né? Jesus saiu da tribo de Judá, que era filho de Jacó, então nós vamos falar de Judá, mas também era um filho de Jacó muito conhecido, o José do Egito, né, que foi vendido pelos seus irmãos, leu lá os sonhos do faraó, né, e aquela coisa toda. Então, ó, Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Tamar tem uma história muito triste também, mas não vou contar a história dela agora, tá lá em Gênesis 38. Pérez gerou Esrom, gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Quem que lembra de Boaz, gente? Olha só. Cuja mãe foi Raabe. Raabe foi aquela, olha que lindo, gente. Raabe foi aquela prostituta que tinha aquela casa em cima das muralhas de Jericó. E ela entrou na genealogia de Jesus. Por quê? Ela lá recebeu, lembra os espias, ela escondeu os espias lá em cima da muralha de Jericó. Ela ajudou, né? E ela foi honrada, por isso ela entrou na genealogia de Jesus. Olha só. Ela casou, então, com Salmão e o filho dela foi Boaz. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé era quem, gente? Jessé era o paizinho de Davi. Davi que matou Golias. Olha que coisa mais linda, eu amo essa história. Olha só, gente, de Abrão até Davi passaram-se mais ou menos 1000 anos. E Mateus começou a genealogia dele por Abrão, porque era o Abrão, né? Que era o pai de todas as nações, que era aquele homem onde Deus fez, né, a aliança. Então, por isso que começa por Abrão. Depois de Davi, aqui ó, no 6, Davi gerou Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, cuja mãe foi Betseba, a viúva de Urias, né, aquela história de Davi com Urias, né? Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abiás, Abiás gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos nasceram no templo da Babilônia. Aqui é bem interessante, essa família aqui do Joaquim,
Joaquim ficou mais ou menos 3 meses só no governo de Jerusalém, né? No segundo ataque de Nabucodonosor a Jerusalém, ele foi levado, deportado. Depois, Joaquim gerou Zalatiel. Zalatiel gerou Zorobabel. Zorobabel, gente, também tem uma passagem muito incrível de Zorobabel. Olha só. Quando caiu a Babilônia, na verdade, ela investiu 3 vezes contra Jerusalém, né? Deus usou Nabucodonosor, tá lá em Isaías, eu acho, parece que é Isaías, agora não me lembro mais. Isaías. Deus usou Nabucodonosor para seu juízo. Por quê? O que acontecia? Jerusalém estava tomada, né? Tava uma confusão só. O povo não virou idólatra, o templo estava todo corrompido. Eles faziam idólatras a outros deuses. Então, assim, estava acontecendo muitas coisas. E os profetas passavam e falavam, Isaías, Jeremias, Ezequiel falava, né? E o povo não entendia. E Deus realmente usou Nabucodonosor. Então, o que aconteceu? Primeira vez que houve um ataque a Jerusalém, foi levado Daniel, foi 605 a.C. foi levado Daniel. Tem um painel aqui que eu fiz na minha casa. 605 anos antes de Cristo foi levado Daniel no primeiro ataque, na primeira investida de Nabucodonosor a Jerusalém. Na segunda vez, Ezequiel foi levado. 8 anos depois da primeira, Ezequiel foi levado. E na terceira vez, 586 anos, Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. Depois de anos, né, que o povo estava todo lá na Babilônia, tem aquela música, chora Israel, Babilônia não é o teu lugar. Olha que linda, né? Então, olha só, Babilônia não é o lugar, não é o lugar teu, não é teu lugar, irmão. Babilônia não é teu lugar. Às vezes você está lá na Babilônia, entenda, volta para Israel, você já sabe, né? Quem já andou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, lembra daquela música também? Então, olha só, Ciro, da Pérsia, tomou Babilônia, e aí o que aconteceu? Ele conseguiu, e o Danielzinho, que foi lá na primeira investida da Babilônia, né, para Jerusalém, estava lá servindo Ciro da Pérsia. A história não fala, a Bíblia não fala, mas historiadores falam que a grande chance de Daniel ter falado no ouvido de Ciro da Pérsia, dizendo assim, ó, precisamos reconstruir Jerusalém. E aí quem que ele chamou para reconstruir? Zorobabel, que está aqui na genealogia, ele era da linhagem do Cristo, da linhagem de Abrão. Olha só, Zorobabel, que está aqui no 13, gerou Abiúde gerou Eliaquim gerou Azor gerou Sodac gerou Aquim gerou Eliúde gerou Eleazar gerou Matã gerou Jacó, que não é o Jacózinho, irmão de Esaú. Jacó gerou José, e esse sim, José, marido de Maria, e Maria deu à luz aquele que é chamado de Cristo. Então, na genealogia de Mateus, nós temos a parte paterna de Jesus. Outra coisa que é muito interessante, que quando eles falam, quando Mateus começa aqui nessa genealogia, ele diz assim, esse é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi. Por que ele fala Davi? Porque Davi relembra o trono, o reino, né? Então, Jesus ele é o dono do reino. E por que ele fala Davi e de Abrão? Abrão é o homem da promessa. Então, ele está aqui colocando, né, todas as pessoas aqui para mostrar realmente esse é o Cristo, que é o rei, que é o, né, que merece o trono, que é o filho da promessa também. Aqui no 17 diz assim, ó, portanto, são 14 gerações de Abrão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. E aí a gente tem o nascimento de Jesus, olha só. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou. Engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo. Olha só. Pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Olha só, ele ficou entristecido, por óbvio. Como que a mulher dele, né, que estava prometida para ele, apareceu grávida? Que história é essa? Mas ele
Não, porque naquela época, né, ele poderia simplesmente colocar isso em público, como hoje também é, e, né, desmoralizá-lo. E ele, como era um homem justo, que está escrito aqui, ele resolveu fazer isso de forma calada. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu no sonho e disse: José, filho de Davi, também trouxe lá a genealogia, né? Lá de Davi, né? Filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Qual profeta, Janice? Olha, eu vou ler. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. 23 diz assim: Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Qual profeta? Isaías 7,14 diz assim, ó, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, quando Mateus ele escreve isso, ele está dizendo para os judeus, olha, o nascimento de Jesus não foi improviso, ele estava anunciado, foi anunciado lá por Isaías. Então, né, o nome Emanuel significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer. Olha só, a Bíblia fala uma coisa muito interessante. Então, não teve relações com elas até o menino nascer. E lhe deu o nome de Jesus. Isso quer dizer, não tem letra vazia, né, na Bíblia. Então, se não teve relações até ele nascer, ele teve depois, né? Então, ela não é Virgem Maria, né? Que a gente escuta tanto por aí. Então, a gente tem que ter ouvidos para ouvir. Não é Virgem Maria, ela não teve relação até nascer o neném, porque ele entendeu, mas depois, tanto que ele tem irmãos, meio, né? Jesus tem, Tiago é irmão de Jesus, meio irmão, né? Irmão por pai e mãe, pai biológico, pai José e mãe biológica, né? Tiago, Judas, que é o último livro, penúltimo livro da Bíblia, também é irmão de Jesus, meio irmão de Jesus. Então, Maria teve outros filhos, então ela não é Virgem Maria Imaculada, aquela coisa toda. Maria teve, até aqui está escrito, ela não teve relações, né? Só depois. Gente, olha só, como prometido, a gente vai deixar só o capítulo 1, dá vontade de ler mais, né? A Bíblia é uma coisa incrível. E nós temos que ter esses olhos de querermos entender as coisas e ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? E entenda, às vezes a gente está, para quem de repente, né, escutou algo e ficou assim, nossa, mas será? Às vezes a gente precisa entender que as pessoas fazem algumas coisas porque tem o costume de fazer. Mas será por que tem esse costume? Porque todo mundo está acostumado a andar naquele caminho, eu vou andar também. Mas eu te aconselho aqui, lá em Romanos 12:2 diz assim, ó, não se conformeis com esse mundo, né? Mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que só depois que você não se conforma com esse mundo, você se renova pela transformação da sua mente, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, você precisa entender que tem algumas coisas que a gente vai ler aqui, que vai confrontar aquilo que você já sabia, e tá tudo bem. Estamos aqui para aprender, né? Eu não orei no começo, mas eu quero orar no final. Eu sempre oro e no fim a gente acabou fazendo meio atropelado, mas tá tudo bem. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai, Paizinho querido, por esse tempo de qualidade, aonde a gente começou um projeto, Senhor. Coloca seus anjos em volta de cada um que está agora, Senhor, lendo, escutando. Senhor, que aquela dúvida, aquela sementinha plantada se transforme numa boa árvore para que dê bons frutos, Senhor. Que nós possamos também, Senhor, com esse projeto junto aos jovens, frutificar na vida deles conforme o Senhor queira, Pai querido. Nos ajuda, Senhor, nos endireita a vereda, né, conforme o Senhor quer, que a gente possa de verdade chegar naquilo que o Senhor quer que a gente faça, que as pessoas que o Senhor quer que escutem essa palavra possam ouvir isso. Senhor, nos habilita, nos dá discernimento, Senhor, nos dá estratégia para que a gente possa chegar em mais um coração e que a gente possa fazer aquilo que o seu Filho amado tanto pediu, ide e pregar o evangelho a toda criatura, Senhor. Nós te pedimos isso com muita alegria, Senhor. Sabendo, Senhor, que o seu fardo é leve, que estar fazendo isso é uma alegria, alegria poder fazer aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer.
Obrigada, Senhor. Obrigada por a tecnologia. Obrigada por poder estar aqui na frente. Obrigada por eu poder ter essa energia, esse celular, Senhor. E que a gente possa de verdade chegar no coração de cada um. E aí vamos fazer o 2. Estou animada. Eu adoro fazer isso. Deus alegra muito meu coração quando Ele coloca essas coisas na minha vida. Assim, me dá uma confusão na minha cabeça, mas dá certo, Senhor. Tudo para sua honra e glória, Senhor. Que eu sempre diminua e que o Senhor cresça. Que eu nunca me envaideça disso, Senhor. Eu sempre falo isso para os meus meninos. Que vocês nunca se envaideçam, porque não tem nada a ver com você, tem a ver com a missão. E que a gente seja, né, seja usado para essa missão, Pai. Tudo isso eu lhe peço, Senhor, que seja feito sempre conforme a sua vontade, no nome santo do seu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, até amanhã.